Tudo está concursos. Sobre o agente público, Tribunal de Contas, município de São Paulo. Sobre os preceitos constitucionais lá. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece os principais princípios da administração pública estudados no tópico anterior, que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade. Não, já está escrito aqui, então eu vou repetir. Anterior às quais estão sujeitos aos servidores de quaisquer nos poderes em qualquer das esferas federativas e em seus incisos regras mínimas sobre o serviço público. Artigo 7, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Aprofundando a questão, tem-se o artigo 5 da Lei nº 8112, que prevê: artigo 5, 8112 são preceitos básicos para investidura em cargo público. Nacionalidade brasileira, o gozo de direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, a aptidão física e mental e as atribuições de cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Destaca-se a seção inciso 1 do artigo 5 da Lei 8112, no inciso 1 do artigo 37, previstas nos artigos 2107 da Constituição, permitindo que os estrangeiros assumam cargos no ramo de pesquisa, ciência e tecnologia. Artigo 37, 2, inciso 2. A investidura em cargo de ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de prévias ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Preconiza o artigo 10 da Lei 8112. O artigo 10 diz: a nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção serão estabelecidas pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. No concurso de provas, o candidato é avaliado apenas pelo seu desempenho nas provas, ao passo que nos concursos de provas de títulos, o seu currículo em toda a sua atividade profissional também é considerada. Cargo em comissão é o cargo de confiança que não exige concurso público, sendo exceção à regra geral. Artigo 3, inciso CF. Prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Artigo 3, 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo de emprego na carreira. Prevê o artigo 12 da Lei 8112. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. 2. Não se obrigará a novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Pronto. O edital delimita questões como valor de taxa de inscrição, casos de isenção, número de vagas e prazo de validade. Havendo os candidatos aprovados na vigência do prazo de concurso, ele deve ser chamado para assumir eventual vaga e não ser realizado no concurso. Destaca-se que a súmula 2 do artigo 37 prevê. Daí ele prevê aqui: a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato, ou seja, prevê a coisa de nulidade. Nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Com efeito, há tratamento rigoroso de responsabilização daquele que viola as diretrizes mínimas sobre o ingresso no serviço público, que em regra só se dá por concurso de provas ou de provas de títulos. Aí tem um treco esse aqui e uma tabelinha. Artigo 37.5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos de condições percentuais mínimas previstas em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Observe o seguinte quadro comparativo. A função de confiança e o cargo em comissão. Na função de confiança, são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Cargo efetivo. Nos cargos em comissão, qualquer pessoa é. Não é só cargo efetivo, no outro é qualquer pessoa. Você vai do percentual mínimo de reservado ao serviço de carreira. Depois, na função de confiança, com o concurso público, já que somente pode exercê-la o servidor do cargo efetivo, mas a função em si não prescindível de concurso público. Ou seja, a função de confiança, requisito é concurso público. Requisito. Mas no cargo em comissão, não precisa de concurso público. O salvado percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. Depois, somente são conferidas atribuições e responsabilidades. Conferir atribuições e responsabilidades. Eu não sei o que significa. Daí, no cargo em comissão, é atribuído posto, um lugar num dos quadros da administração pública, conferida atribuição e responsabilidade àquelas que irá ocupá-la. Segundo ponto, função de confiança, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, e ao cargo em comissão, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Mesma coisa, né? Daí, na função de confiança, de livre nomeação e exoneração, no que se refere à função e não em relação ao cargo efetivo. No que se refere à função e não em relação ao cargo efetivo. Livre nomeação no que se refere à função. Não tem que... entendi. Ou seja, o cargo efetivo da pessoa não precisa, não tem nada a ver com ela ganhar a função em confiança, né? E no cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Mas não fala nada desse treco de livre ter relação ao cargo efetivo. Artigo 37.5. É garantido ao servidor público civil o direito de livre associação sindical. A liberdade de associação é garantida aos servidores públicos, tal como é garantida a todos na condição de direito individual e do direito social. Depois aparece o direito de greve. Será exercido nos termos e nos limites definidos na lei específica. O STF decidiu que os servidores públicos possuem o direito de greve, devendo-se atentar pela preservação da sociedade quando exercê-la. Enquanto não for elaborada uma legislação específica para os funcionários públicos, deverão ser obedecida a Lei Geral de Greve para os funcionários públicos privados, que seja a Lei 7783, mandato de injunção número 20, de 89. Artigo 37, de novo, 8. A lei reservará percentual de cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Isso aqui é importante. E definirá os critérios de sua admissão. Nesse sentido, a súmula 2 do artigo 5 da Lei 8112 diz a mesma coisa parecida, que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Se lembra aqui que a lei reservará o percentual dos cargos? Bom, nessa aqui, na lei federal, é 20%. Claro, eu não tenho certeza se as leis municipais e estaduais têm o outro percentual reservado para esses outros cargos. Mas no caso da lei federal, ela é 20%. Prossegue o artigo 37. Artigo 37, 9. A lei estabelecerá, nos casos de contratação de tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, que nem teve no caso da Covid-19 que contratou os carinhas dos agentes públicos de saúde. A Lei 8745 regulamenta estes incisos da Constituição, definindo a natureza da relação estabelecida entre o servidor de contratado e a administração pública para atender às necessidades temporárias e excepcional interesse público, em se tratando da relação subordinada, isto é, de relação que comporta dependência jurídica, o servidor perante o Estado. Duas opções se ofereciam. Ou a relação seria trabalhista, agindo o Estado iure gestione, sem usar das prerrogativas do poder público, ou ele seria institucional estatutária, ponderando o ius imperial do Estado, melhor dizendo, o sistema preconizado pela Carta Política de 1988 e do contrato, que tanto pode ser trabalhista, inserindo-se na esfera de direito privado, quanto administrativo, situando-se no campo do direito público. Uma solução intermediária não deixa, entretanto, de ser legítima. Pode ser
com certeza abonar um sistema híbrido eclético no qual coexistam normas trabalhistas e estatutárias, pondo-se em contingência os vínculos privados a administrativas no sentido de atender às exigências do Estado moderno, que procura alcançar os seus objetivos com a mesma eficácia dos empreendimentos não governamentais. Né? 14, 15, 16. Tá, eu vou terminar isso aqui nessa parte aqui que começa a falar um pouco da prevê a Lei 8.000 em seu artigo 42. Não sei o que será que vai falar dos servidores, né? Artigo 37.10. A remuneração de servidores públicos e o subsídio de que trata o 4, 39, somente poderão ser fixados e alterados em lei específica. Lei. Essa coisa, né? Os professores sempre comentam que você tem que saber quais são os tipos de leis que fazem as coisas. E esse caso aqui, o treco de subsídio, ou seja, dinheiro que ganha, né, o servidor, é sobre lei específica. Dinheiro é lei específica. Observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. 37.15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Você lembra que aqui está falando cargos e empregos. São irredutíveis, é salvado disposto no inciso 9 e 14. Não, inciso 11 e 14 que não apareceu aqui, tá? Deste artigo. E um monte de outros casos. Artigo 37, súmula 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com remuneração de cargo, emprego ou função pública, salvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos de comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Sobre a questão de disciplina da Lei 8.1.1.2 nos artigos 40 e 41. Artigo 40. O vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 1. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. O servidor investido em cargo de comissão de órgão ou entidade diversa de sua dotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido na súmula 1 do artigo 93. O vencimento de cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. 4. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e os relativos à natureza ou ao local de trabalho. 5. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Essa coisa do 41 é interessante, né? Essas coisas de 40 e 41 que eu vou falar antes do 42 são interessantes, né? Vencimento, o primeiro 41 fala do vencimento e o treco pecuniário, e o treco fala... E o 41 fala de retribuição pecuniária. Quer dizer, o 41 fala de teu cargo efetivo acrescido, de acrescimentos, mais dinheiro. Tá? Nenhum receberá remuneração inferior ao salário mínimo, né? Artigo ainda 37 da Constituição. 37.9, quer dizer 11, que é o que falou agora há pouco. A remuneração é o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de administração direta ou autárquica fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores do mandato eletivo e dos demais agentes políticos e dos proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou desenvolvida ou de qualquer outra natureza. Não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando-se como limite dos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores no Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros e 25 centésimos por cento. Interessante, né? 90 e 25 centésimos. 90 inteiros e 25 centésimos por cento. 90,25, louco. No subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável ao até esse limite até os membros do Ministério Público, do MP, né? Dos procuradores também e aos defensores públicos. PP, MP e P. Artigo 37.12.
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Daí termina aqui, depois eu continuo lendo mais legislação aí, bonitinho.